alunos do 7º ano. Aqui é a professora Cacila Bastos e o assunto da aula de hoje é sobre o reino fungi. A micologia é a ciência que estuda os fungos. E como principais características dos seres vivos do reino fungi, nós podemos destacar que eles são seres que podem ter apenas uma célula, que eles são chamados de unicelulares, ou existem seres também no reino fungi que são multicelulares, ou seja, são constituídos por muitas células. Aclorofilados, porque eles não produzem a clorofila, que é um pigmento verde. O pH do organismo deles e onde eles podem se reproduzir, o pH ideal, ele vai de 4 até 7, que é um ambiente ideal para eles sobreviverem. E como representantes do reino fungi, nós temos os fungos. São eucariontes, ou seja, eles possuem em suas células a membrana carioteca, que envolve o núcleo. A parede celular dos fungos, ela é rica em uma substância denominada de quitina. E a reserva energética dos fungos é o nitrogênio. Vamos conhecer agora a estrutura dos fungos. Temos como uma representação aqui um cogumelo, que é um fungo macroscópico pluricelular. Essa estrutura aqui é denominada de chapéu ou píleo. No caso, é a parte mais importante do cogumelo, pois na sua superfície inferior encontramos o himênio, onde estão os esporos reprodutores da espécie. No caso, nessa parte aqui inferior, nessa parte dessa região aqui inferior. Aqui na parte inferior do chapéu, temos vários segmentos, diria, que são lâminas, tubos ou poros. Também pode ser denominada de agulhas ou dentes, ou chamadas de pregas, ou pseudolâminas, ou seja, falsas lâminas, que seriam cada divisória dessa que constitui a parte inferior do chapéu. Essa região aqui, ela é denominada de anel. Em algumas espécies de fungo existe um anel. Quando existe, não é uma parte do pé, mas este anel, na verdade, é o resto de um véu que cobre a parte inferior do chapéu do cogumelo. No estado jovem, quando o cogumelo ainda é jovem, essa parte inferior do chapéu, ela irá existir. O chapéu irá abrir e, ao romper o chapéu, pode ficar aderente ao pé, formando este anel, ok? O pé ou estipe é toda essa estrutura aqui, que seria tipo um pé mesmo, só que este pé do cogumelo, ele pode adquirir diferentes formas, dependendo da espécie a qual ele pertence. A volva, que é essa estrutura aqui, a volva é o resto de um véu que cobre a parte inferior do chapéu do cogumelo. No estado jovem, quando o cogumelo é jovem, ele tem isso. O chapéu, ao abrir-se, ele rompe o véu, podendo ou não formar um anel deixado, uma vulva que envolve a base do pé. Então, aqui seria uma estrutura que envolve a base do pé. E essa estrutura aqui, semelhante à raiz, ela é denominada de micélio, ok? Onde vivem os fungos? Os fungos podem viver em ambientes variados.
Eles podem ser fungos aquáticos, que são encontrados em água doce e também na água salgada. Podem ser encontrados sobre o solo, na superfície do solo. Existem fungos também que eles são responsáveis pela decomposição de restos de alimentos, então eles são encontrados em matéria orgânica, às vezes em fezes de animais herbívoros, por exemplo, em cima de fezes de gado e restos de alimento aqui, neste exemplo, né, que são restos de alimentos que está até sobre esse recipiente denominado de quentinha. Eles podem ser encontrados também em cascas de vegetais, aqui plantas no caso, né? Em animais, sobre a pele dos animais, provocando parasitismo, ou seja, causando problemas aqui na pele, neste exemplo de um gado. Ou podem ser encontrados na pele do homem também. Existem fungos parasitas que causam doenças na pele humana, ok, pessoal? Vamos observar. Eles podem ser encontrados também fazendo associações com algas. Quando eles fazem associações com algas, eles são denominados de links. Então, links é uma associação entre fungos imperfeitos e algas. Eles podem também estar em associação com as plantas. Quando eles estão em associação com um vegetal, eles são denominados de micorrizas. Vamos conhecer a classificação dos fungos. Existem fungos do grupo zigomicetos, deuteromicetos, ascomicetos e basidiomicetos. No caso aqui o cogumelo, eles são basidiomicetos. Os zigomicetos, vamos conhecer a espécie Rhizophus stolonifer, conhecido popularmente como bolor negro do pão, que também pode atacar frutos. Temos aqui, o bolor negro do pão, os zigomicetos, que é o bolor que está, neste caso, fazendo a decomposição de um tomate, ou aqui outro fruto, morango. Então, esse bolor negro, ele pode fazer a decomposição de frutos e também aqui no caso dos pães. Vamos verificar agora, conhecer as características dos ascomicetos. Os ascomicetos, eles são terrestres. Existem alguns que podem ser aquáticos, marinhos, né? Podem estar associados com algas formando líquens. Então, os fungos que se associam a algas, eles são do grupo ascomicetos. Formam hifas septadas, chamadas de ascos, nos quais estão estruturas denominadas de esporos. E o local onde estão contidos os esporos são chamados de ascosporos. No caso, o ascosporos seriam o local onde estariam armazenados os esporos. As leveduras são ascomicetos unicelulares e, no caso, existem também decompositores. Eles atuam como decompositores, alguns deles. Temos aqui o mais conhecido, a Mochella.
Os ascomicetos são usados na indústria alimentícia através dos fermentos, e os fermentos eles são utilizados para fazer o processo da produção de produtos que usam trigo e outras massas. A gente promove a fermentação, no caso, para produzir pães, bolos, para fermentar bebidas alcoólicas e combustíveis como o álcool, que no caso o álcool que é feito da cana-de-açúcar, a fermentação é feita pelos fungos, para que haja a produção do álcool a partir da cana-de-açúcar. Esse aqui seria a mochela, que é o ascomiceto. No caso, ele é um exemplo de fungo macroscópico, pessoal. Porém, as leveduras, elas são microscópicas, porque elas são unicelulares, ok? Vamos entender aqui a importância econômica dos ascomicetos. Por exemplo, aqui nós temos o Penicillium notatum, ou seja, um ascomiceto da espécie Penicillium notatum, que é utilizado na produção de antibiótico denominada de penicilina, porque ele é capaz de matar as bactérias patogênicas, aquelas que provocam doenças. Os fungos de interesse médico também, um outro seria fungo denominado de Candida albicans, da espécie Candida albicans, que provocam essas manchas esbranquiçadas na boca dos bebês, na boca das crianças, e popularmente isso é denominado de sapinho, umas manchas esbranquiçadas que dão na cavidade oral, na parte interna da boca das crianças, no caso. O nome dessa micose, que micose são as doenças provocadas por fungo, tá? O nome dessa micose chama-se candidíase oral, mas popularmente conhecida como sapinho. Existem fungos também que eles são muito importantes para fazer o controle biológico de várias pragas, pois, neste caso aqui, temos uma praga, né, que é um inseto, que pode causar doenças aqui neste vegetal, aqui no caule do vegetal, e o fungo, ele emite uma toxina capaz de matar a referida praga. Ok, pessoal? Vamos então entender aqui, vamos conhecer, no caso, algumas espécies de ascomicetos que são utilizados na fermentação. Na produção dos queijos, temos um fungo da espécie Penicillium roquefort. Aqui temos um outro que é na produção do queijo camembert, que é o fungo Penicillium camembert, e também na produção das trufas, que é o fungo Tuber melanosporo. Então, a espécie de fungos Tuber melanosporo é utilizada na produção das trufas. Na fermentação aqui da uva para a produção do vinho, na área da biotecnologia, produção da cerveja, e também o fungo ascomiceto do gênero Aspergillus niger é utilizado na fabricação de refrigerantes e também
na fermentação do ácido cítrico, que é um ácido que está presente nas frutas cítricas, que neste exemplo aqui nós temos um pedaço de laranja, ou pode ser também um pedaço de limão, pessoal. Os ascomicetos do gênero Saccharomyces, da espécie Saccharomyces cerevisiae, ele é utilizado na produção de cerveja, dos pães e do álcool, no caso da fermentação do caldo de cana, para produzir aqui o álcool denominado de etanol. Vamos conhecer a Amanita muscaria, que é a base de micetos. E eles são cosmopolitas, podem ser encontrados na forma de micélios e leveduroformes. Formam hifas septadas, chamadas de basídio, e esporos. Então, essa estrutura de hifa septada é denominada de basidióspora. Vamos conhecer a Amanita muscaria, então, que é, na verdade, um fungo. Este fungo aqui, pessoal, ele é um fungo venenoso. Essa cor aqui, avermelhada, quando você encontrar um fungo na mata, muitas das vezes ele pode ser um fungo venenoso. Pode até matar um animal, se o animal se alimentar deste fungo denominado Amanita muscaria. Ele não pode se alimentar, nenhum animal pode comer este tipo de fungo, que é o aspecto de cogumelo, que ele tem o chapéu e as hifas septadas ficam aqui embaixo, que é o basidiósporo. A parede celular desse fungo é a quitina, e os mutualistas formam as micorrizas, que são associações entre os fungos e vegetais, e os líquens, que é a associação entre fungos imperfeitos e algas. Vive em ambientes terrestres, pode ocorrer em ambientes aquáticos. São sapróbios, alguns são parasitas de animais, ou vivem em associação com algas ou vegetais, e podem também se associar a outros fungos. No caso aqui da Amanita muscaria, ela é encontrada em florestas e ambientes úmidos. Os basidiomicetos de importância econômica comestíveis é o Agaricus campestris, que é este aqui. Já seria um cogumelo incolor, que vocês conhecem como um fungo comestível denominado de champignon, que ele é muito utilizado para na culinária, num prato denominado de strogonoff, que é comestível. A espécie deste fungo é Agaricus campestris. Este fungo aqui, que é da espécie Emileia vastatrix, ele, no caso, essa espécie aqui, é um fungo que causa doença nas folhas de alguns vegetais. Então, se o fungo causa doença na folha do vegetal, ele é denominado de fitopatogênico. São fungos que provocam doenças em alguma parte de um vegetal, que no caso aqui no referido imagem, o fungo forma esta mancha de cor laranja na parte inferior da folha. Temos aqui uma outra espécie de fungo, que é Pleurotus ostreatus.
Pleurotus ostreatus. Os fungos comestíveis, eles são ricos em vitaminas B. Vamos conhecer um outro grupo de fungos que é o Deuteromicetus. Os deuteromicetos, eles são fungos imperfeitos. São cosmopolitas, são encontrados em vários locais. Podem ser constituídos apenas por uma célula, que no caso são as leveduras, que são microscópicas. E a grande maioria deles são multicelulares, com hifas ramificadas e septadas. Neste exemplo aqui, nós temos um fungo multicelular, ou seja, hifas ramificadas. Semelhantes aqui é um cotonete. Então, este seria um fungo macroscópico. Onde são encontrados esses tipos de fungo imperfeitos? Eles são encontrados em ambientes terrestres, podendo também, algumas vezes, ser encontrados em ambiente aquático, em águas continentais e em ambiente marinho, ou seja, em água salgada. E a atividade decompositora no solo é importante. Por quê? Porque o processo da decomposição dos seres e de restos de alimentos e vegetais promove um processo de reciclagem de nutrientes e fertilização do solo. Estes fungos do gênero, do grupo, no caso, do grupo de Deuteromicetes, eles não apresentam a reprodução sexuada. Eles só se reproduzem através de esporos, ok? Alguns deles são sapróbios. Outros podem ser parasitas de animais, que podem provocar doenças nos animais, principalmente na pele dos animais. Podem viver em associações com as algas, com vegetais, e também podem viver harmonicamente com outros fungos. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos. Um abraço. Tchau.